Então, vamos recordar. Nesse exercício que foi deixado para vocês fazerem, foi pedido para que se calculasse as forças reativas e as equações dos esforços. Vocês estão lembrados? Qual seria o primeiro passo? A gente tem uma barra com dois apoios, um apoio A e um apoio B, e essa barra está submetida a uma força de 100 kgf. Qual que é o primeiro passo que a gente vai tomar? O primeiro passo para qualquer cálculo que a gente vai fazer é, primeiro, verificar as unidades. Quais são as unidades que tem? Elas estão iguais, elas estão coerentes. Nós combinamos que não era necessário usar o sistema internacional. Então, nesse exercício, nós temos a força em kgf e o comprimento da barra em metros. Nós podemos deixar assim mesmo. A segunda coisa que a gente tem que fazer é decompor forças. Se a gente tiver qualquer força inclinada, não tem como a gente fazer o cálculo das reações. Então, a gente tem que decompor. A terceira coisa que a gente vai fazer é substituir os vínculos por forças. Vocês lembram como a gente faz isso? E o quarto é aplicar as equações de equilíbrio. Com as equações de equilíbrio que a gente vai calcular as forças reativas. Então, olhando a nossa barra, no ponto A, a gente tem um apoio fixo. E no ponto B, nós temos um apoio móvel. Lembrando aquela tabelinha que nós vimos lá no começo, a gente vai ver que o apoio fixo, ele vai segurar a barra tanto na vertical como na horizontal. Isso vai gerar uma reação vertical e uma reação horizontal. A reação vertical lá no ponto A nós vamos chamar de VA. A reação horizontal lá no ponto A nós vamos chamar de HA. No ponto B nós temos um apoio móvel. Vocês lembram o que é o apoio móvel? O apoio móvel vai segurar a barra no ponto B e não vai deixar a barra se movimentar na vertical. É só na vertical quando eu tenho apoio móvel. Então, aí vai aparecer uma reação vertical em B, que a gente está chamando de VB. Eu tenho duas observações para fazer antes da gente calcular essas forças reativas. A primeira é que vocês revejam a tabela de vínculos. Está lá no caderno de vocês. A segunda observação, que nós já conversamos bastante, é quem que atribui o sentido? Quem que foi que decidiu que o VA tem essa seta para cima? Fomos nós mesmos. A gente vai atribuir o sentido e o cálculo da reação, o sinal, vai falar para a gente se esse sentido que a gente atribuiu está certo ou não. Visto isso, nós podemos então calcular as forças reativas, que são as nossas incógnitas, HA, VA e VB. Como a gente faz isso? Então, nós vamos aplicar as equações de equilíbrio. Vocês têm que relembrar o que é o equilíbrio estático. Nós vimos isso lá no comecinho. O equilíbrio estático da nossa barra não permite que a barra se movimente, nem na horizontal, nem na vertical e não gire. Essas são as equações do equilíbrio estático. A somatória das forças em x igual a zero, somatória das forças em y igual a zero, somatória dos momentos, eu vou considerar o ponto A, lá do lado esquerdo da nossa barra, também igual a zero. Olhando a nossa barra para aplicar as equações de equilíbrio, o que nós vamos ter? Lá na somatória das forças em x, nós vamos olhar todas as forças que estão na direção x. O que nós temos na direção x? Apenas o HA, que nesse caso é igual a zero, não tem nenhuma força reagindo com HA. Na direção y, olha lá, somatória das forças em y igual a zero, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o VA, nós vamos ter o VB e nós vamos ter a força de 100. Pela nossa convenção dos sinais, nós consideramos que forças para cima seriam consideradas positiva e para baixo negativa.
Fazendo a somatória dos momentos igual a zero, nós vamos somar as forças vezes a distância, os giros. Então, o giro também tem que ser igual a zero. Nós vamos considerar o ponto A e a partir do ponto A nós vamos ter os seguintes giros que a gente vai igualar a zero. 100 vezes 2, a força de 100 vezes o braço dela de 2. A força de VB eu vou multiplicar por 4. Como ela está no sentido contrário à força de 100, ela vai entrar como negativa. Quer dizer, o giro VB vezes 4 tem um sentido diferente do giro 100 vezes 2. Por isso que nós estamos igualando a zero. Fazendo as continhas aí, nós vamos achar que o VB é igual a 50. Nós achamos, portanto, ó, as reações HA, as reações VB. Então, ficou faltando a reação VA. Para eu achar a VA, eu vou substituir lá na equação que nós achamos na somatória das forças em Y, vou substituir o valor do VB e fazendo as contas aí nós vamos achar que o VA é igual a 50 kgf. O que fizemos até aqui foi o cálculo das reações. Isso nós fizemos bastante em sala de aula, fizemos bastante em exercício. Então, vocês não podem ter muita dúvida até aqui, certo? Essa primeira parte tem que ficar ok no nosso exercício. O próximo passo é calcular as equações dos esforços. Vocês lembram que a gente começou a ver isso na sala de aula? As equações dos esforços vão me dar os esforços que a barra está sofrendo, que são os esforços, o esforço normal, o esforço cortante e o momento. Com essas equações, a gente vai poder identificar como a barra está se comportando. Por meio da força que ela está sendo submetida, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter esforço normal? Ela vai ter esforço cortante? Ela vai ser flexionada? Ou seja, vai ter momento fletor? Então, é por isso que a gente vai calcular as equações. Com essas equações, no futuro, a gente vai poder usar elas em um gráfico, que são os diagramas de esforços. A forma de calcular os esforços através das equações é a melhor forma, porque nós vamos conseguir descobrir ao longo dessa barra como é o comportamento dela em cada ponto. E a gente viu que para fazer o cálculo dessas equações, nós usamos um método que a gente chamou do método dos cortes. O que é esse método dos cortes? A gente vai cortar a barra em determinadas regiões e vai fazer o equilíbrio de novo delas. Mas que lugares que a gente vai cortar? A gente viu que quando a barra é submetida a um carregamento, vai mudando o funcionamento dela. Então, primeira coisa, nós temos que olhar que carregamento que ela tem. Nesse caso, a gente tem apenas uma força concentrada no meio da barra. Então, nós vamos fazer 2 cortes nessa barra. O primeiro corte é o comportamento da barra lá do ponto zero, lá no ponto A nós vamos considerar a origem, que seria o ponto zero, até o ponto 2. Então, do 0 até o 2, nesse intervalo aí que a gente está colocando 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, nós vamos fazer um corte, vamos fazer o equilíbrio. E depois, no outro intervalo em que o x vai variar entre 2 e 4, é o corte 2. Então, fazendo o equilíbrio nesse corte 1, em que o x está variando de 0 a 2, o que nós vamos fazer? Aonde eu cortei, lá naquela ponta que eu cortei, vão aparecer os esforços. Que é a nossa cortante, o N, que é a força normal, e o M, que é o momento fletor. Esse S aqui é o ponto que eu estou chamando de S, é onde eu cortei a seção. O que vai aparecer para equilibrar com esses esforços aqui? Apenas a reação. Nesse corte 1 é apenas a reação lá no ponto A que vai fazer o equilíbrio. E aí nós vamos jogar as equações, somatória das forças em x, em y e a somatória dos momentos. Da somatória das forças em x, a gente vai ver que a força normal é igual a 0. Da somatória das forças em y, a gente vai ver que o que está reagindo aí com a cortante é essa força de 50 kgf. E a somatória dos momentos, a gente tem que lembrar que é mais interessante a gente fazer o equilíbrio nesse ponto S,
que é o ponto onde eu cortei a seção. O equilíbrio lá no ponto S vai me dar essa equação, considerando que a somatória seja no sentido horário, né? Que o sentido horário seja positivo, a gente teria menos m mais 50x seria igual a zero. Ou, se a gente quiser considerar positivo esse sentido anti-horário, seria m menos 50x igual a zero. E aí, isolando o m, a gente teria que a equação do m é igual a 50x. Vamos para o corte 2. No corte 2 é um pouquinho mais difícil de entender, mas vamos lembrar, eu falei para vocês que nós vamos colocar a origem lá no ponto A, lá no comecinho da barra, onde tem essa reação de 50 aí que vocês estão vendo, certo? Vai variar a minha barra, o x, e o x vai estar nesse intervalo entre 2 e 4. Nós combinamos que sempre o pedaço que a gente cortasse, a gente ia chamar de x. E o que vai entrar no equilíbrio aí que nós estamos vendo no desenho? Vai entrar no equilíbrio a força de 50 e a força de 100 agora. A força de 100 também vai entrar no equilíbrio. Então, eu tenho que saber qual que é a distância do 100 até o ponto S. Portanto, nós chamamos, como a gente chamou a distância total de x, essa distância de 100 até o ponto S seria o x menos 2, certo? E novamente a gente aplica as equações de equilíbrio. A gente vai ver que na somatória das forças em x, que são as forças horizontais, nós não temos nada reagindo, então a força normal continua sendo igual a zero. Na somatória das forças em y, que são as forças verticais, veja que a gente pode continuar mantendo o que nós combinamos sobre os sinais. Então, a gente tem para cima o 50, para baixo o 100, entrando negativo, e para baixo também o menos Q. Fazendo essas continhas aí, nós vamos chegar que a cortante, nesse trecho entre 2 e 4, ela é igual a menos 50 kgf. E, finalmente, no corte 2, nós vamos fazer o equilíbrio dos momentos. Veja bem, a gente continua fazendo o equilíbrio lá no ponto S. Então, a somatória dos momentos lá em S vão ser igual a zero. O que vai entrar na somatória dos nossos momentos? Entra o próprio momento, tá entrando com um sinal negativo, aí se a gente considerar que o sentido horário é positivo. Entra a força de 100, também com um sinal negativo. Esse 100, veja que a distância dele até o ponto S é x menos 2. Por isso que nós estamos multiplicando por x menos 2. E eu vou somar ainda a força de 50 vezes a distância de x, certo? A distância de 50 é o total até no ponto S, que é o x. E aí nós vamos fazer as contas. Fazendo a distributiva, tem que tomar bastante cuidado com o sinal, e aí isolando o m, lá no finalzinho, nós vamos chegar nessa equação do momento apenas para o corte 2. Essas são, então, um resumo das equações que nós achamos. No corte 1, lembrando que o corte 1 eu só vou poder aplicar para esse intervalo em que o x vai variar entre 0 e 2. No corte 2, nós achamos essas equações, onde n é igual a 0, a cortante é menos 50 e o m é menos 50x mais 200. Lembrando que essas equações do corte 2 valem apenas para esse intervalo entre 2 e 4, certo? Eu quero deixar duas perguntas para vocês, depois que vocês verem a resolução desse exercício. Para que mesmo que vão servir essas equações de esforços? O que nós vamos fazer com elas depois daqui? E pensando nesses intervalos que nós consideramos, se eu perguntar para vocês, quanto vale os esforços na posição x igual a 0? Quanto vale os esforços na posição x igual a 4? Considerando que o zero está lá no ponto A. Vamos pensar um pouquinho nessas respostas?